Boa tarde, seres infinitos! Como vocês estão? Espero que muito bem. O tema que eu escolhi hoje é como criar um relacionamento diferente. Eu sou Denise Oliveira, facilitadora de consciência, e vou convidar aqui algumas pessoas que haviam me perguntado que gostariam de estar nessa live comigo. Como pode melhorar isso, né? Então, bora lá? Eu fiz algumas anotações aqui, minha internet hoje não está boa. Enfim. Esse tema é um tema muito abrangente. E eu confesso para vocês, vou falar algo muito pessoal, afinal eu acho que a gente se expondo nas redes sociais, a gente também precisa colocar algumas coisas nossas, né? Faz sentido. Tem algumas pessoas que me ajudam na criação de conteúdo, enfim. Uma querida tá me falando de algum tempo: Denise, fala sobre relacionamento. Aí eu falava, tá, vou falar. E aí eu falava, vou falar sobre relacionamento. Aí eu nunca falava de relacionamento. Aí eu tergiversava. E pra mim era um pouco difícil falar de relacionamento, porque há algum tempo eu saí de um relacionamento. E quando a gente sai de um relacionamento, normalmente a gente está um pouco machucada, um pouco mexida, tem dependência emocional. E a partir do momento que você começa a se curar, a se cuidar, as coisas vão se equilibrando. Mas como às vezes é desafiador falar de algo que às vezes machuca a gente. Vocês concordam? Quem está me ouvindo aí, ou quem vai me ouvir no futuro. Mas afinal faz parte da gente, né? A gente como terapeuta, a gente que tá colocando a nossa vida em evidência, alguns ensinamentos que eu estou tendo. Porque eu acho que tudo é um aprendizado diário. É um aprendizado muito diário. A Kelly tá falando muito difícil o término de relacionamento. E né? Vou tirar o óculos aqui porque tá um sol aqui em BH, eu até prendi meu cabelo. Então eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, eu até preparei um roteiro, gente. Meu computador deu problema, a impressora, tudo deu problema. Então eu tinha feito umas anotações no meu caderno aqui. E eu vou colocar, assim, alguns insights. Falar de relacionamento é sempre muito difícil. E aí vou até falar pra vocês algo muito pessoal e profissional que eu tenho pesquisado. A maioria das pessoas tem problemas de relacionamento. O relacionamento é algo que muita gente tem. Na verdade, eu diria aí que 50% das pessoas têm problemas com dinheiro e 50% das pessoas têm problemas de relacionamento. É um dos temas mais procurados nas minhas sessões, quando as pessoas vêm me procurar, alunos e muitas vezes até outras terapeutas que conversam. Então relacionamentos sobre dinheiro. E sobre relacionamentos, por que nós resistimos sair de um relacionamento mesmo quando ele não está bom? Por quê? Medo e julgamento. Dois itens muito importantes, medo e julgamento. Medo porque a gente tem medo do novo. Medo porque a gente tem medo como vai ser. A gente tem medo de faltar algo. A gente tem medo como vai iniciar o relacionamento. E o julgamento, a gente tem receio do que as pessoas vão falar a nosso respeito. E se não der certo? E o que o outro vai falar? Dia desses eu fiz uma live e uma pessoa que participou comigo, ela falou algo muito interessante. Ela tinha separado, e acho que já era o segundo ou terceiro casamento. No primeiro, a avó falou assim: você não vai separar, porque ninguém nunca da nossa família separou. Aí ela disse: eu vou ser a primeira. Porque tem julgamentos, tem tantas situações, não é mesmo? E você que está me assistindo aqui, já passou por alguma questão de relacionamento, você ou na sua casa, na sua família? Então, ao longo da minha caminhada terapêutica, eu tenho acompanhado muitas pessoas que tiveram problemas para separar
Muitas, vocês não imaginam. Muitas pessoas. Dia desse mesmo eu fui na cabeleireira e aí ela falou que... Foi uma cliente, falou, corta o meu cabelo curtinho, porque o meu marido não deixava eu cortar meu cabelo. Como assim, gente? O outro tem poder sobre o seu cabelo, sobre a sua vida. Como assim? Como assim a gente se deixa levar pela opinião do outro que vai nos falar, não, você não pode. Ah, não, mulher fica melhor de cabelo comprido, não corta não, tô fazendo assim no cabelo, mas eu gosto de cabelo comprido. Nos relacionamentos nunca ninguém falou que eu deveria cortar o cabelo ou não, eu sempre gostei. Mas muitas vezes eu me invalidei. Muitas vezes eu pedi opinião ao meu companheiro se eu tava bonita, ou se meu cabelo tava bom, ou se aquela roupa tava melhor pra mim. E a gente se invalida porque quer a opinião do outro pra ver se a gente tá bem. Muitas vezes eu me invalidei porque eu queria que o outro dissesse, nossa, você tá linda. Como se a gente tivesse que ouvir que está linda pelo outro fosse super importante. Isso é baixa autoestima. Isso é não se empoderar. Tudo isso a gente deixa de ser a gente. Então é muito importante a gente começar a se perceber qual é o nosso papel na relação. Tô vendo aqui, gente, rapidinho. E uma anotação que eu fiz aqui também é importante. Sabe qual é a questão de resolvermos? Foco, autoestima e traumas do passado. Porque a gente precisa ter foco para ter um relacionamento mais saudável com a gente mesmo, principalmente trabalharmos a nossa autoestima. Porque quando a gente está no relacionamento e começa a perceber que eu estou me sentindo para baixo, então tá na hora de você perceber que aquele relacionamento não lhe cabe. Não, mas eu gosto tanto dele, não, mas ele me faz tão bem. E você se faz bem? Então tá na hora de você se perceber que aquilo não tá bom pra você. Tá na hora de você começar a ver o que eu posso fazer diferente. Porque aqui não me cabe mais. Se eu tenho que pedir opinião ao outro, a tudo, não tá bom na minha vida. Então você começar a ter foco e começar a se perceber que aquilo não faz mais sentido na sua vida. E você trabalhar a sua autoestima é super importante para tudo. E a gente precisa também perceber algo interessantíssimo, são os traumas do passado. Muitas vezes você está num relacionamento maravilhoso, o cara é bom demais em todos os aspectos, te dá dinheiro, te dá carinho, te dá amor, te dá uma família maravilhosa, mas você tem traumas do passado. Então muitas vezes o problema não está no outro, está em você. Se o outro faz tudo por você, mas você não está bem, você precisa se cuidar. Você precisa se cuidar. Eu já passei por um relacionamento em que eu tinha uma ansiedade tão grande, que tudo era ruim. Só quando eu me equilibrei a minha ansiedade, é que as coisas fluíram. E os traumas do passado, às vezes você pode ter um trauma do seu pai, que teve uma agressão com a sua mãe, você pode ter um trauma de relacionamentos do passado. Isso vai também impactar na sua vida, porque você vai ter memórias daquele trauma. E se você tem memórias daquele trauma, pode vir um príncipe no cavalo azul e você falar que não está bem, porque você não está bem. Quer dizer, você falar, ah, tá tudo ótimo, mas você não está bem. Se você não estiver bem, pode ser o príncipe, pode ser lá uma Mercedes, pode ser um conto de fadas, porque tudo está dentro de nós, dentro do coração. Percebe? Quando realmente a gente está bem, as coisas fluem de uma forma significativa. E o mais importante é a gente começar a perceber também o passado. Eu anotei até uma frase que é da Louise Hay, que achei interessantíssima. Perdoar o passado e amar quem você é
fará milagres em sua vida. Olha que legal. Perdoar o passado e amar quem você é fará milagres em sua vida. Porque você precisa perdoar o passado. Não adianta eu viver um relacionamento maravilhoso com o meu primeiro companheiro, foi tudo bem. E aí eu fico com raiva dele. Eu já vivo um relacionamento bacana com ele. Mas se a gente não perdoar o passado e não perdoar nós mesmos, vai ficar ruim demais. Percebem? O importante é a gente estar bem com a gente mesmo e perdoar o passado e amar quem você é. Porque você precisa se amar e aí tem a ver com a sua autoestima, tem a ver com a sua liberdade, com tudo. A gente às vezes se culpa que um relacionamento não deu certo, nossa, porque eu podia ter feito aquilo diferente, porque eu poderia ter feito de uma outra forma. Não se culpe. O relacionamento aconteceu o que tinha que acontecer. A pior coisa que tem é a culpa. Sim, porque a gente se culpa de algo que não deu certo, que algo poderia ter sido melhor. A gente até se culpa de o companheiro ter feito algo com a gente. Tem gente que se culpa que o companheiro bateu na pessoa. Nossa, mas ele me bateu, ele me agrediu fisicamente, aí eu que fui a culpada, eu que fiz isso. Não, a gente não tem culpa. A gente precisa se livrar dessa culpa. É muito complicado quando a gente traz questões do passado, né? É até muito pesado a gente trazer coisas da nossa vida, do nosso passado. Eu tinha colocado aqui também, cure sua criança interior para curar traumas e seus relacionamentos, principalmente com você. Então, a nossa criança interior tem muito a ver com a nossa vida, com tudo. Eu tive alguns relacionamentos, alguma vivência, né? Muito difícil com os meus pais. Meu pai, eu acho que às vezes nem é muito... Tem gente que fala assim, não é muito bom falar. Eu acho que tudo que acontece na nossa vida, a gente deve perceber o quanto foi crescimento. Os meus pais tiveram um relacionamento muito difícil, né? Então, tudo bem, né? Meus pais já morreram, já tem 11 anos. Eu não sei se meus pais estivessem ainda vivos, talvez eu tivesse coragem de falar isso. É muito desafiador e difícil. Mas meus pais tinham um relacionamento muito agressivo um com o outro. E eu sempre guardei muito trauma daquilo. Então eu achava que um relacionamento próximo a mim ia ser traumático para mim. E aí quando você começa a lembrar de traumas que teve, de violência, você começa a pensar, não, mas isso não vai ser comigo. Pai fica com o que é seu e eu fico com o que é meu. Você começa a perdoar aquilo, aqueles acontecimentos que fizeram da sua infância difícil, não pode fazer da sua fase adulta o mesmo, porque aquilo vai ficar reverberando na sua vida. E muitas vezes a sua criança mal curada vai reverberar sim um adulto com traumas de relacionamentos, um adulto difícil até de se relacionar. Então é importante a gente começar a curar os nossos traumas, né? Dos relacionamentos que tivemos, de tudo que o que nós tenhamos vivenciado, porque assim como vivenciei, muitas mulheres vivenciaram. E isso é muito importante a gente começar a perceber, porque o trauma que sofremos na infância dos nossos pais, caso você tenha, né, vivenciado traumas, violência na família, aquilo não deve reverberar na sua vida hoje, sabe? Não deve, você tem que liberar esses traumas e não é simples. Então, quando a gente começa a liberar esses traumas, as coisas fluem de uma forma muito significativa. E a gente precisa realmente começar a liberar. Porque ficar lembrando desses fatos traumáticos vai ser ruim para você e para os próximos companheiros ou para a vida de uma forma geral. Eu tenho alunas que viveram relacionamentos muito difíceis. Tem uma aluna que ela queria dirigir e aí falou pro marido, eu quero aprender a dirigir. Aí sabe o que ele falou? Vou te dar um fogão de 8 bocas.
para você pilotar. Eu não sei se os homens já têm um preconceito, alguns, né? Da mulher dirigir, então acha que a mulher dirige mal e tal, isso é um pouco de machismo, né? Mas tem umas situações assim inconcebíveis. Eu tive um caso de uma aluna que ela foi fazer um curso comigo e aí na ocasião ela falou assim pra mim: Denise, eu posso levar minha filha? Eu, pode, sem problema, mas assim, aonde ela vai ficar? Ela pode até ficar na recepção, não tem problema, enfim. Depois eu soube que, na verdade, o marido só deixava ela sair se ela levasse a filha. Já era uma adolescente. Mas será que realmente a gente precisa passar por uma situação dessa? Já tive um também que, uma outra, que aí teve que levar o menino. Já o menino já era um rapaz, mas o marido só confiava se ele fosse junto, tipo, para tomar conta se realmente ela estava no curso. Se tivesse homem, ela não poderia participar. Olha que desafio, gente. Quantas pessoas, né, estão passando por isso. Mas será que elas precisavam passar? Será que é consciência? Por que essas mulheres verdadeiramente não se separam, vivem a sua própria vida? Então, assim, tem a família, tem a dependência financeira, tem várias situações. Daria uma live inteira só de cases que a gente ficaria até estarrecido. Mas como minhas lives são curtinhas, eu quero concluir aqui para vocês dando algumas dicas. Se você vive num relacionamento que está desafiador, que está difícil, que financeiramente você não pode sair porque você não se mantém, começa a perceber o que você pode mudar nessa relação para se sentir mais feliz. Começa a colocar um pouco mais de limites. Começa a tentar tirar um dia para você. Ah, Denise, você fala fácil, mas com meus filhos pequenos eu não consigo. Tudo bem. Começa a tirar, nem que seja a hora de você ir para o banheiro e ficar lá quietinho. Compra um sais de banho, se embeleza, passa no seu corpo todo. Se sinta amada. Se olhe no espelho, faça exercícios e fale: eu me amo. Porque verdadeiramente só quando você se olhar no espelho e falar eu me amo, você vai sentir aquele amor próprio. Então, mesmo que você tenha uma relação um pouco mais delicada, desafiadora ou difícil no seu dia a dia, você não vai deixar aquilo te incomodar. Porque a questão principal num relacionamento difícil não é como o outro fala com você, mas como você percebe aquilo dentro de você. Porque na verdade, gente, nunca é a questão do outro. A questão é como você percebe o que ele fala. Isso é importante. Eu fiz uma observação também aqui, que é importante a gente curar as lembranças traumáticas da infância. E uma coisa importante, cada um dá o que tem. Cada um vai dar o que tem. Se você tem um companheiro, ou se você tem pai, porque o relacionamento pode ser também de pai, mãe, né, e filhos, como está. Onde essa pessoa não te trata amavelmente, ou ele tem um jeito um pouco mais ríspido, porque imagina, cada um tem um jeito de ser. E cada pessoa te trata da maneira como ele foi tratado. E é dele, não é seu. Então, o que vai mudar é a forma como você vai perceber aquilo. O que vai mudar é a forma como você vai encarar aquilo. Ou a forma como você vai perceber dentro de você. Se o outro fala de você assim: nossa, você é insuportável. Aí você fala, fica triste, chora. Nossa, ele me chamou de insuportável. Tô dando um exemplo, né? Mas se você não for insuportável, por que você tem que pegar aquela verdade como dele? Percebe? É como uma pessoa falar assim pra você: você é mentiroso, você é ladrão. Mas você não é. Então, aquilo que ele tá falando pra você, talvez seja dele. Ou talvez, uma coisa também importante que vamos mudar um pouquinho. Muitas vezes, a mulher também é agressiva com o homem. Então, o relacionamento, muitas vezes, também é da mulher para o homem.
Então muitas vezes a mulher pode falar para o homem: você é mentiroso, você está me traindo, você é isso, você é aquilo. E às vezes ele nem está. A mulher coloca muita minhoquinha na cabeça, né, gente? Vamos ser sinceros. Imagina coisas que não são reais. Quem está me assistindo aí, comenta aí. Então, o companheiro, ele só vai dar aquilo que ele tem. O companheiro não vai dar aquilo que ele não tem. Percebe? Se ele é uma pessoa amarga, ele vai te trazer aquela amargura. Se ele é uma pessoa indelicada, ele vai trazer aquilo para você. Tudo é como ele é. Percebe? Então, se ele é uma pessoa amarga, ele não vai ser gentil. Aí se ele falar pra você: você é mentirosa, ok. Você não deve deixar aquilo entrar dentro de você. Porque a pior das coisas é quando você deixa aquilo entrar dentro de você. E quando a gente internaliza aquilo, a gente fica mal. Porque qualquer palavra que ele fale é dele. E aí a gente se sente mal, se sente pra baixo. Nossa, ele me falou que eu tô traindo, ele me falou que eu sou mentirosa, ele falou isso. Mas você não é. E se você não é, você tem que falar: é dele, não é meu. Então, vamos fazer esse exercício? Da próxima vez que alguém te agredir com palavras, seu companheiro, sua companheira, ou alguém do seu trabalho, você pode falar: isso não é meu, é dele ou dela. Vou devolver o remetente com partículas de consciência. Uma outra dica é: se isso não é meu, eu me livro disso. Libero, solto. E se você ficar carregando, é um peso que você fica carregando que não é seu. Qualquer palavra que alguém fale pra você, que você sabe que você não é assim, solte ela. Não fique com ela. Porque se você fica com traumas que não vão fazer bem a você. Nem nesse relacionamento que você está e nem em outro. Se você não tem como sair desse relacionamento no momento, e se você acha que está tudo bem, você não deve pegar isso para você. Comece a perceber: isso não é meu. E outra dica, você pode falar: nossa, ele me falou isso, eu fiquei triste. Cancela, cancela, cancela. Você pode usar também essa ferramenta. Cancela, cancela, cancela. Para você cancelar esse trauma que você pode ter ficado. Se eu tivesse aprendido essas ferramentas em meus outros relacionamentos, estaria anos-luz daqui. Então, gente, já são quase 3h30. As minhas lives são 25 a 30 minutos. Eu agradeço a vocês que estão aqui. Quem está me assistindo agora, quem vai me assistir no futuro, comenta comigo se vocês gostaram dessas dicas, se fez sentido para vocês. E bora lá levar seu relacionamento com mais leveza na vida. Leve seu relacionamento com mais leveza. Porque quando você leva seu relacionamento com mais leveza, você leva seu relacionamento a outro patamar. Você leva seu relacionamento além dessa vida. Começa a perceber isso. Porque o outro só dá aquilo que ele tem. E se ele só dá aquilo que ele tem, as palavras dele não devem te magoar. Cancela, cancela, cancela. Cancela o pensamento, cancela a mágoa que você tem dele. E lembra da frase da Louise Hay? Libera o passado. Vou digitar e depois deixar nessa live para vocês aqui. Perdoar o passado e amar quem você é fará milagres em sua vida. Então, perdoa o passado. Porque você fica se remoendo se um outro companheiro, se o ex-marido fez isso com você, só vai te agredir. Só vai fazer com que você fique mais triste, mais impactada em tudo. Então, elimina isso da sua vida. Tenho certeza que muitas coisas mágicas podem acontecer. E tenha liberdade de ser você. Se você está em um relacionamento que você não gosta do cabelo comprido, corte ele. Fale: eu não gosto. E tá tudo bem. Eu tive um namorado que ele tinha o cabelo comprido e eu não gostava. Eu até brincava: nossa, você vai ficar muito mais bonito de cabelo curto. Mas era a escolha dele, não era?
Eu ia obrigá-lo a fazer cortar o cabelo comprido? Não. E assim é a vida, a gente não tem que impor nada a ninguém. Então, faça suas escolhas, faça diferente. Um beijo, gente, uma linda quarta-feira para todos. Espero vocês na próxima live, às 15 horas na quarta-feira que vem.